Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos entrar na última sessão desse módulo, a 3.4, para finalmente falarmos um pouco mais sobre CMDB, né? Então, a história de usuário para esse caso. Então, eu, enquanto gerente de configuração, eu quero uma forma de rastrear meus dispositivos e seus relacionamentos com outros itens de configuração. Então, eu posso entender o impacto e adicionar mais itens de configuração para a nossa infraestrutura. Então, perceba que aqui, configuração e item de configuração, nós estamos usando em um conceito muito específico, que é exatamente de onde vem o nome CMDB. O CMDB ele é a sigla para Configuration Management Database. Basicamente, é um grupo de tabelas que armazenam dados de itens de configuração. E os itens de configuração, por sua vez, conforme a nomenclatura aqui na direita, eles podem ser itens tangíveis ou intangíveis, ou aplicações, como um firewall, como um computador, como um serviço de e-mail, como um serviço de antivírus. Então, até aqui alguns exemplos, né? Computadores, dispositivos na rede, aplicações, serviços. Então, é um lugar onde eu consolido os ativos da minha TI. Tá? Então, é onde eu vou ter lá, como esse exemplo aí, né, os desktops dos usuários, vou ter os servidores, vou ter os switches, vou ter as aplicações que minha empresa usa, com informações de licenciamento, vou ter serviços que minha empresa usa. E eu vou usar o CMDB para não só manter um inventário, né, disso tudo controlado, como inclusive criar relação entre eles. O que seria uma relação, por exemplo? Como eu falei, né, a gente tem o serviço, a gente tem a aplicação e a gente tem dispositivos, por exemplo. Eu posso falar que eu tenho um servidor, e eu vou ter lá os dados desse servidor. Dentro desse servidor roda a aplicação Microsoft Exchange, por exemplo. E dentro da aplicação Exchange roda o serviço de e-mail da empresa. Então eu tenho uma dependência entre eles. Então essa é uma forma de eu visualizar e controlar como os meus ativos de tecnologia, e quando eu falo ativos, eu não falo apenas de tangíveis, eu estou falando também como aplicações, inclusive de um serviço. Um serviço é uma coisa intangível. E como eles se comportam e como eles se relacionam. Imagina, por exemplo, né, que um servidor, ele não necessariamente precisa ter apenas o servidor o aplicação Exchange. Ele pode ter também uma aplicação de banco de dados, por exemplo, e assim por diante, que vai fornecer acesso a outras aplicações da rede. Mas por que essas relações se tornam relevantes? Por exemplo, digamos que meu servidor, que armazena a aplicação do Microsoft Exchange, ficou indisponível. Caiu a energia dele e desligou. Ao saber disso, se eu tenho um mapa de relação atualizado, eu consigo saber, por exemplo, que o Exchange vai ficar fora e automaticamente o meu serviço de e-mail estará impactado. Isso facilita para um gerente de infraestrutura mensurar o impacto do que ele está sendo feito. E esse eu estou dando um exemplo de um incidente, mas, por exemplo, que não é um evento não esperado, mas isso poderia ser uma mudança. Né? Então, o que seria uma mudança? Eu preciso fazer uma alteração no meu ambiente de infraestrutura. Por exemplo, eu quero colocar mais memória no meu servidor de Exchange ou no servidor ABCD. Para colocar mais memória nesse servidor, eu vou precisar desligá-lo. E antes de desligá-lo, eu preciso saber quais os serviços serão impactados. E aí, por exemplo, se eu acesso um mapa de dependência atualizado daquele servidor, eu consigo saber que eu tenho lá o Exchange armazenado lá, que eu tenho o banco de dados da aplicação ABC armazenado lá, que de repente eu tenho uma fonte de dados que está sendo usado por algum outro recurso. Então eu consigo saber exatamente o impacto que essa manutenção que eu vou fazer vai causar. Para não acontecer de eu do nada desligar esse servidor inadvertidamente sem saber o risco que eu estou correndo, e depois todo mundo começar a levantar a mão dentro da TI. Ok, aqui eu estiquei um pouquinho mais de tempo para já pegar um pouco desse conceito de item de configuração e suas relações, mas nós vamos ver um pouco mais disso já já. Isso aqui é um formulário do item de configuração. A essa altura vocês já estão bem familiares, né, com o formulário dentro do ServiceNow. Esse não é muito diferente dele. Vou ter lá campos de diversos tipos, drop-down, referência, vou ter as minhas UI actions aqui em cima. O que vai ter de mais diferente vai ser aqui embaixo essa barra Related Items, que é onde eu vou ver relacionamentos com outros itens de configuração. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse Mass Storage Device, né, que eu sei que ele, perdão, eu sei que esse item de configuração e-mail, ele tem vínculo com esse storage da Network 001.
Então ele conecta nele e é dependente dele. Então eu sei que qualquer coisa que acontecer nessa storage vai afetar o meu serviço de e-mail. Deixa eu ver um pouco mais disso na prática. Então aqui processos que usam o CMDB, né? Então, durante todo o nosso aprendizado de ServiceNow, cada vez mais nós vamos nos aprofundando nos processos de ITSM, né? E para aqueles não familiares com o que é o ITSM, essa sigla fica para IT, né, de tecnologia da informação, Service Management. Então, os processos de gerenciamentos de serviços de TI, os mais conhecidos, os mais comuns, por exemplo, são esses quatro que estão nesse box aqui em cima. Então, tem lá gerenciamento de requisições, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de problemas e gerenciamento de incidentes. Entre outros, tá? Mas vamos dizer que essas são as quatro grandes áreas do ITSM. E aí e vocês vejam que tudo isso aqui se reflete em tabelas dentro do ServiceNow. Então eu tenho uma tabela de incidente, eu tenho uma tabela de problema, eu tenho uma tabela de mudança, de change, né? Eu tenho uma tabela de solicitações. E onde o CMDB entra nisso? Porque o CMDB justamente auxilia e traz solidez para esse processo. Não é que eu precise ter um CMDB construído para conseguir fazer esses gerenciamentos aqui, mas o CMDB é um ponto-chave que vai trazer robustez para o meu para o meu, para o meu ambiente de TI. Já já vou falar um pouco mais sobre exemplos aqui, mas aí o que nós podemos ver aqui nas tabelas de processos ITSM do ServiceNow, né, que são essas quatro. Eu tenho a tabela Task, que vocês já sabem lá do começo, que é a tabela mãe dessas tabelas que geram tarefas. Então, por exemplo, né, a Service Request estende da Task, a Change Request também, a Problem e a Incident é a mesma coisa. Em contrapartida, a gente tem uma outra tabela que também é core, que também é uma tabela parent, que é um conceito que a gente viu lá no começo, que é a CMDB-CI. A CMDB-CI, ela é a tabela que agrega todos os itens de configuração. Mas assim como quando eu falo da tabela task, eu tenho diferentes tipos de tarefas, como tarefa de requisição, de change, problema e incidente, quando eu falo de itens de configuração, eu também tenho diversos tipos de itens de configuração, que nós vamos chamar de classes. Então, eu tenho várias classes de itens de configuração, como por exemplo, aplicações, como por exemplo, servidores, como por exemplo, routers, e assim por diante. Computadores Windows, computadores Linux, switch, bancos de dados. Aqui existem uma série de tabelas de classes de CMDB, de CMDB, e cada uma delas vai ter uma nomenclatura parecida com isso que vocês veem. Por exemplo, essa foi aquela que eu usei na aula anterior. Então eu vou ter lá CMDB CI APPL. Eu vou ter lá CMDB CI Server, CMDB CI IP Router. Por que, que é tudo estendido e não é tudo criado dentro dessa principal? Porque cada equipamento desse, cada classe dessas, possui características específicas. Assim como na tabela task eu tenho características diferentes, por exemplo, os campos que eu uso em incidente não são os mesmos campos que eu uso na change, a- e óbvio, elas vão ter também campos em comum, que são os campos da tabela task, o mesmo vai acontecer na tabela do CMDB. Todos eles vão ter um nome, todos eles vão ter possivelmente um fabricante ou desenvolvedor, todos eles vão ter não sei, uma data de inserção, eh, e outros detalhes comuns. Porém, por exemplo, quando eu crio um servidor, eu vou falar lá quanto ele tem de memória RAM. Ok. Quando eu crio um registro de uma aplicação, faz sentido eu tentar falar quanto que uma aplicação tem de memória RAM? Não. Então é por isso que eles possuem classes distintas. Outra coisa que eles têm em comum são as dependências, tá? Bom, vamos ver o que é falado aqui na direita. Um alto percentual de incidentes são causadas por changes que falharam. Então, é aquele exemplo que eu falei. Sempre que eu quero mudar alguma coisa dentro da minha infraestrutura, a metodologia de ITSM me diz que eu preciso utilizar o processo de change, que envolve eu listar as atividades que eu vou fazer, mapear os meus riscos, mapear minha execução, mapear, por exemplo, como que eu vou reverter caso alguma coisa tenha dado errado, o que que eu tenho que validar, etc. Uma change mal executada, por exemplo, é o cenário igual que eu exemplifiquei no slide anterior. Eu vou fazer manutenção de um servidor. Porém, antes de desligar esse servidor, eu não verifico quais as aplicações ou quais os serviços serão impactados com esse desligamento. E aí isso vai gerar um incidente. Então imagina o seguinte, olha como os processos começam a se conversar. Eu tenho o meu processo de change.
Eu não respeitei esse processo de change, eu não validei as dependências do meu item de configuração. Eu desliguei esse servidor e parou o serviço de e-mail da empresa. Ao parar o serviço de e-mail da empresa, algum usuário vai ligar no Service Desk reportando um incidente, falando: olha, não estou conseguindo acessar meu e-mail. Isso é um incidente causado por uma falha de um item de configuração que não passou por um processo de change adequado. E aí eles vêm trazendo aqui outros exemplos e eu vou elaborando aqui. Então, um CMDB preciso, atualizado, ajuda os times de TI a localizar changes que falharam e incidentes associados. Então, igual eu falei, putz, parou o servidor. Tá, parou o servidor e nessa mesma data eu tinha uma change para ser executada nesse servidor e nessa mesma hora foram abertos incidentes para esse servidor. Então está tudo relacionado. Eu ganho tempo em analisar a causa, eu ganho tempo em dar uma resposta. E mais do que isso, se eu conseguir avaliar isso antecipadamente, eu consigo evitar algum incidente no futuro. O que mais que nós temos aqui? Facilitar a análise de impacto de changes propostas para reduzir ou eliminar indisponibilidades. Então, por exemplo, ok, eu quero trocar a memória do servidor que armazena o serviço de e-mail. Eu deveria fazer isso, por exemplo, às 10 da manhã de uma segunda-feira no final do mês? Né? Eu acho que não, porque vai gerar um impacto para muitas pessoas que estão trabalhando. Então, se eu tive o tempo de analisar isso, eu posso, por exemplo, avaliar que a minha empresa talvez não trabalhe em horário comercial, e aí por isso seria interessante eu executar isso no fim de semana, ou talvez mesmo durante a semana, num horário deslocado, umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, alguma coisa assim, e aí eu diminuo meu tempo de indisponibilidade, porque por mais que eu vou desligar o servidor, não vai ter ninguém utilizando naquela hora. Mas para isso eu preciso saber desse tipo de relacionamento, para medir os impactos. Acessar tendências de problemas pertencentes a CIs específicos. Aqui a gente pode falar já sobre o processo de problema dentro da HSM. O que é o processo de problema? Então, assim, lembre-se que o incidente, ele o que que é? Ele ocorre sempre que um serviço está degradado ou indisponível. Então, o que que eu quero dizer com degradado? Ele não parou, mas ele não está funcionando bem. Por exemplo, um link de internet que está lento. Eu estou conseguindo acessar a internet, mas ele está lento. Isso já é um incidente. Não sei, o meu monitor ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Isso é um incidente. Eu não consigo trabalhar adequadamente. Minha performance será impactada. O servidor de e-mail da empresa caiu, ninguém está conseguindo acessar e-mail. Obviamente, isso é um incidente massivo. Então, são incidentes. Agora, onde entra o problema? O que que seria o problema? O problema, ele é o processo responsável por investigar a fundo incidentes recorrentes, incidentes muito grandes que demandam uma análise para evitar que ele volte a acontecer. Então, vou dar um exemplo. Toda sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, o servidor de e-mail da empresa. Aliás, o servidor não, perdão. Toda sexta-feira, a partir das 3 da tarde, muitos usuários começam a relatar lentidão no envio e recebimento de e-mails. Eu disparo o e-mail, a pessoa não recebe, a pessoa me manda o e-mail, eu não recebo, e é sempre na mesma data, sempre na mesma hora. Pessoas abrem chamado, a gente vê que não tem nada de errado acontecendo especificamente ali no servidor, a gente fica analisando e vê que isso normaliza depois das 5 da tarde. Mas isso sempre acontece. Por mais que seja uma coisa que começa a parar de funcionar e depois volta, isso é um inconveniente em alguma janela dos usuários. O correto para isso seria, por exemplo, abrir um problem, para, nesse problem, analisar a causa raiz desse problema. Então, assim, vamos lá. Por que que toda sexta-feira? O que está acontecendo? O que que acontece? Eu vou pegar log desse servidor, eu vou pegar dados de estatísticas da máquina desses usuários, eu vou analisar dados de comportamento desses usuários. Pode ser que, por exemplo, sexta-feira, fim do dia, o pessoal está mandando muito e-mail, tá gerando talvez uma sobrecarga, tá todo mundo querendo fechar o expediente para ir embora, e de repente está gerando uma sobrecarga nesse servidor. E aí, a partir daí, eu posso avaliar, deveria fazer um upgrade desse servidor? Armazenar essa aplicação num servidor com um processador melhor, colocar mais memória, criar um segundo servidor de e-mail para que eles atuem em balanceamento de carga. Enfim, aqui eu já começo a falar de uma coisa muito técnica, mas basicamente o problema, ele começa com isso. Eu tenho um problema acontecendo na minha empresa, eu tenho que analisar a causa raiz dele, e uma vez que eu tenho a causa raiz analisada, eu tenho que aplicar uma solução para aquele problema. Ok, dito tudo isso, voltando nesse exemplo, então quando ele fala avaliar tendências de problemas de itens de configuração específicos, é isso. Tem um servidor meu que ele dia sim, dia não apresenta uma falha, apresenta uma lentidão, desliga sozinho. Eu vou poder ver através do CMDB esse tipo de indicador, porque eu consigo dentro do ServiceNow
puxar um relatório para ver quais as aplicações apresentaram mais falha, por exemplo, dentro dos últimos 3 meses. Aí eu identifiquei lá que a aplicação e-mail, só para a gente continuar nela, apresentou 17 falhas nos últimos 60 dias. Poxa, vale a pena eu abrir um problema para analisar o que está acontecendo. Independente de ter usuário gritando, eu posso já, baseado nos dados do ServiceNow, quantidade de incidentes, eu consigo dizer, vamos abrir um problema para esse equipamento. E claramente, gerenciar eficientemente incidentes que afetam itens de configuração e a entrega do serviço. Então é isso. Eu estou vendo que está tendo muito incidente para um equipamento repetitivo. Eu consigo ir direto na causa. Poxa, esse equipamento aqui pode estar com algum problema, esse serviço pode estar com algum problema, e assim por diante. Eu espero que esse exemplo esteja ficando, por enquanto, não muito profundo. A ideia não é dar uma enxurrada de informação, igual eu falei, mas que vocês peguem esse conceito de que o CMDB vai armazenar informações dos elementos que compõem o TI e ele vai ser muito utilizado pelas tabelas de processos de ITSM do ServiceNow. Ela vai estar muito fortemente relacionada aqui. Eu falei muito de Incident Problem Exchange, não falei de requests, mas rapidamente para comentar. Uma pessoa solicita um novo notebook. Eu preciso atualizar meu CMDB, que é aquele notebook Dell modelo 5440, tal, com usuário João Pedro da Silva, de tal área, tem tanto de RAM, qual que é o processador e tudo mais. Pronto. No gerenciamento de solicitação, eu incluo novos itens de configuração ou atualizo. Vou transferir esse equipamento para uma outra pessoa, entre outras coisas assim. Vamos seguindo adiante e nós vamos explorando mais isso no futuro. Aqui nós temos o editor de relacionamento de CIs, né? Então, quando eu falo CIs, eu estou falando de Configuration Items, né? Ou itens de configuração, que seria IC, só para deixar essa nomenclatura bem clara. Então, ele usa basicamente uma interface visual, eu vou chamar assim para ficar mais fácil, para criar relações entre os itens de configuração. Então, nesse exemplo aqui, né, um banco de dados roda num servidor. Um rack fornece energia para um servidor. Então vejam que aqui tem uma dependência entre si, né? Então assim, eu tenho um rack fisicamente mesmo ali, enfim, como uma prateleira, onde esse servidor está instalado fisicamente, e eu tenho lá uma régua de energia com tomadas para esse servidor. Esse rack precisa estar bem, precisa estar ativo para fornecer energia para o servidor. O servidor, por sua vez, vai estar rodando o banco de dados. Então vocês entendem que, por exemplo, se eu resolver fazer uma manutenção desse rack, vou mexer na parte da fiação elétrica, eu desliguei esse rack. Eu não só consigo identificar que eu vou parar um servidor, mas também que eu vou parar um banco de dados específico que eu sei que está naquele servidor. Essa é a ideia do relacionamento do CMDB. E a gente vai ver um pouquinho disso já já na demo. Aliás, não, vamos sim, porque aqui eu ainda tenho mais uns slides relacionados a ele. Muito rapidamente, tangenciando esse assunto que nós estamos falando, nós temos ainda o Discovery e o Service Mapping, que vão nos ajudar a manter esse controle. O que é o Discovery? O Discovery ele usa uma integração do ServiceNow com o ambiente do cliente para automaticamente escanear os dispositivos daquela rede e atualizar automaticamente o CMDB com os dados recebidos. Então, assim, o fórum desse treinamento não é cobrir o processo de discovery, então não vou entrar muito no detalhe. Mas basicamente ele consegue se comunicar com a rede e eu vejo lá quais os computadores estão conectados, quais os equipamentos de rede estão conectados, quais as aplicações estão rodando. E baseado em regras que nós criamos, e naturalmente em permissão, tudo isso com muita segurança, esses dados são trazidos para dentro do ServiceNow e armazenados de forma automática e atualizados também de forma automática, o que é muito importante. Já o Service Mapping, ele também ajuda a criar essa relação que nós estávamos vendo entre os itens de configuração, também utilizando regras de conciliação para automaticamente ele ver, nossa, ó, eu tenho esse switch que tem a porta tal e nessa porta tal fornece o IP tal que conecta com o servidor tal. Então, com essa leitura, ele consegue saber qual equipamento está conectado em qual dispositivo de rede, por exemplo, para manter o exemplo bem simples, tá? E o Discovery e o Service Mapping, só para comentar, é uma assinatura à parte dentro do universo ServiceNow. Algumas empresas possuem, outras não, mas tem uma linha de aprendizado específica só para ele. Ainda falando sobre a Dependency View, então nós estávamos falando sobre a. Deixa eu voltar aqui uns 2 slides. Aqui, nós estávamos falando sobre o relacionamento dos CIs, né? Então nós vimos lá que existe o editor de relacionamento,
onde eu vou mostrar para vocês, a gente consegue dizer qual equipamento está conectado com qual, esse tipo de coisa. E uma vez esses relacionamentos, por exemplo, aqui, né? Esses relacionamentos aqui criados, nós podemos vê-los dessa forma, ou podemos clicar nesse íconezinho de organograma e nós vamos ter uma view de dependência, que seria isso aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho lá um serviço, deixa eu pegar esse de baixo aqui, tá? Business Service, que é a folha de pagamento do SAP. Ela está conectada a um banco de dados. Esse banco de dados está conectado a um servidor de banco de dados num rack aqui, que está conectado a um cluster de servidores. Então, assim, num rack não, perdão, está conectado num banco de dados maior. Vamos refazer aqui. A aplicação de folha de pagamento do SAP está rodando dentro de um serviço de banco de dados, que está armazenado nesse servidor de banco de dados, que está dentro de um servidor Oracle. Então, assim, é mais ou menos essa dependência que vocês vão criar também. Não se preocupe muito com entender o que é um banco de dados, que é uma aplicação, o que é um cluster, mas sim entender que uma coisa rodando na outra, ele cria essa dependência para a gente. Ele tanto pode ser horizontal, como está nessa primeira foto, como ele pode ser vertical, isso aqui é configurável, mas algumas coisas interessantes de se observar é que ele cria alguns ícones, como a gente vê aqui destacado em vermelho. Esses ícones vêm para facilitar a nossa leitura, né? Então aqui é um exemplo bem parecido com o que eu estava falando. Eu tenho aqui o serviço de e-mail, eu tenho aqui o meu e-mail de Exchange, tenho aqui o meu e-mail server Ironmail, e eles estão instalados em um servidor de e-mail. Entre eles, eu vejo aqui em cima um íconezinho de uma chave e de uma pecinha de Lego, que basicamente, como a legenda diz, eu consigo saber problemas ativos para esse cara, CIs que podem estar tarefas que estão atribuídas e relacionadas a esse CI, e eu tenho ainda essa exclamação de incidente ativo. Então, por exemplo, aqui eu sei que esse servidor tem algum incidente ativo para ele. E aí, automaticamente, pode ser que esses caras codependentes aqui também estejam sendo impactados. É que lá no formulário de incidente eu apontei esse cara como item de configuração relacionado, por isso que ele que está flegado aqui. Eu tenho aqui o tipo de dependência, né? Então aqui usado por, né? Então o serviço de e-mail usa o servidor de e-mail. Vamos ver um pouquinho mais disso na prática já já. E aqui vamos dar uma paradinha para sair um pouco do teórico e ir para o prático. Então estou aqui de novo na minha instância do ServiceNow. Uma vez que nós digitemos aqui configuration, nós vamos ter algumas configurações na verdade, mas nosso objetivo é localizar uma aplicação chamada configuration, que tá. Então, assim, dentro dele eu vou ter uma série de coisas, como gerenciamento de classes de item de configuração, que ele já vem com várias classes pré-definidas, mas eu posso criar outras, grupos de CMDB, serviços, aplicações, que foi o que a gente estava vendo, painéis de relatórios de CMDB, servidores de aplicação, quebrado por tipo de servidor, então Tomcat, IBM, Java, JBoss, por aí, servidor Linux, Windows. Então, assim, são N classes que nós podemos ter dentro do ServiceNow. E como eu disse, existe uma tabela mãe de todas que chama CMDB_CI. Essa tabela ela vai consolidar tudo. Então, nessa instância, são 2.790 itens de configuração cadastrados. Isso é porque é um cenário de teste, tá? Tem um cliente que tem bem mais do que isso. Essa tabela se torna, inclusive, lenta, dependendo da quantidade de dados. Então, o que a gente pode ver? Esses primeiros aqui, eu tenho um nome, eu tenho um fabricante, né? Eu tenho aquele novo, tenho o gateway, tenho o endereço, onde ele está fisicamente, perdão, e a classe dele. Então, na classe, eu vejo que isso aqui são todos computadores, né? Então, eu tenho lá o hostname, fabricante e tal. Aqui embaixo, no finalzinho da lista, eu tenho um software, por exemplo, que é o .NET Framework. Microsoft, mas esse aqui não está fisicamente em nenhum lugar. Vou abrir aqui um servidor, perdão, um servidor não, eu vou abrir aqui um computador e outro aqui também, e vou abrir o .NET. Só para que vocês observem, esse aqui é o formulário de um computador, né, o John IBM, por exemplo, tenho lá a etiqueta de ativo, tenho lá a empresa que ele está instalado, tenho o número de serial, o modelo, sistema operacional, velocidade da CPU, memória RAM, esse tipo de coisa, que tanto eu posso inserir manualmente ou se eu tiver um Discovery configurado, eu posso ter isso coletado de forma automática. Eu tenho o MacBook Air, configuração, aliás, padrão bem próximo do formulário, e aí eu tenho aqui o .NET Framework, que é uma aplicação. Aí veja que já muda a carinha do formulário, porque aqui eu não estou necessariamente na mesma tabela. Aqui eu estava na tabela de computadores, que é filha da tabela CMDB, e aqui eu estou na tabela de softwares, que também é filha da tabela CMDB. Mas aí ela vai ter outras informações, tanto lá a versão,
desenvolvedor, quantidade de instalações ativas, quais computadores possuem o .NET Framework instalado. Deixa eu abrir um computador desse aqui. Tá aqui, por exemplo. Então eu tenho ele instalado nesse equipamento aqui, que também é um CI Computer. Deixa eu pegar um outro, que eu quero pegar um outro exemplo aqui. Não sei se vai ter. Não. Tá, então assim, essa é a ideia. E aproveitando que eu estou aqui, né? Então, assim como no software, eu vejo os computadores que os softwares estão instalados, isso é a parte do Service Mapping. Quando eu estou no computador, além de ver aqui a RAM, versão do Windows, o Windows XP, entre outras coisas aqui, descendo mais, eu tenho aqui ó, softwares instalados, né? Então eu consigo mapear quais os softwares esse computador tem, né? Então tem lá o Access, Acrobat Reader e assim por diante. Legal. Voltando aqui na tabela mãe de todos os CIs, né? Então a tabela CMDB, eu vou agrupar aqui por classe. E aí aquilo que eu falei para vocês, vejam que eu tenho, nesse caso aqui, 35 classes populando esses 2.790 itens de configuração. Como, por exemplo, a aplicação, né, que aqui tem até aquele Premiere que eu criei, o DaVinci Resolve, está aqui, o OBS e tudo mais. Que mais? Tem o clusters de rede, esse que tem bastante, ó, perdão, 814 computadores. Que mais? Banco de dados e assim por diante. Eu vou abrir um desses bancos de dados aqui, acho que ele vai ser um exemplo interessante. Esse, no caso, não. Deixa eu tentar pegar outro. Estou tentando achar um exemplo para vocês aqui de algum equipamento, de algum item de configuração que tenha relacionamento com outros. E aí vocês vão conseguir ver um mapa de dependência na prática. Deixa eu fazer dois testes aqui. Um desses aqui deve ter. Vou abrir os 5 aqui. Vamos lá. Ah, legal, pronto. Então, aqui eu tenho um e-mail server, então veja que ele está aqui na categoria, perdão, na classe CMDBCI e-mail server, dá para ver isso na URL também. Eu tenho lá o nome desse e-mail server, o tipo dele, que é o Exchange, categoria está como recurso, data que ele foi instalado, e só isso. E aí, ao descer aqui um pouquinho abaixo no Related Items, eu vejo outros itens de configuração às quais ele está conectado. Então ele tem um storage, onde ele está conectado, então um armazenamento ah, de dados desse servidor fica nesse storage, que eu posso abri-lo aqui também. Eu tenho aqui serviços vinculados, então, por exemplo, mensageria eletrônica, Windows Mobile, e ele está também vinculado ainda ao e-mail server Iron Mail. Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse storage, esse storage ele tem um monte de coisa vinculada a ele. Entre eles, o EXCHSD07, que é um e-mail server. Mesma coisa aqui, ó, o Electronic Messaging Service. Então, a ideia aqui embaixo nos CIs, e de novo, né, é muita maturidade que precisa ter para ter isso bem atualizado na companhia, é justamente eu ter esses vínculos. Deixa eu pegar esse aqui que está menorzinho, acho que vai ficar mais fácil de visualizar algumas coisas. Então veja que aqui dentro eu estou vendo um e-mail server, mas eu estou vendo que tem um elemento que está vinculado a ele aqui, que é um serviço de e-mail, que está com um alerta. Tem um problema aqui. Então, por exemplo, tem um problema, então pela sigla do número eu consigo ver que é um PRB, que fica para problem, dizendo que tem alguns usuários que não estão conseguindo enviar ou receber e-mails. Não vou esmiuçar o problema agora porque não é o nosso tópico principal, mas apenas para que saibam que aqui eu consegui mapear que um dos caras conectados a esse servidor está apresentando uma falha. Deixa eu abri-lo aqui, deixa eu ver se ele está bom para visualizar. Tá, vou deixar esse aqui aberto mesmo, vamos por ele. Então, como eu falava lá pelas apresentações, eu tanto posso acompanhar por aqui, como eu tenho aquele Dependency View, que eu clico aqui nesse organograma, e ele vai carregar para mim. Então está aqui o mapa de dependência. Então veja, eu tenho um serviço que é o serviço de TI, que seria uma coisa até mais abrangente. Dentro dele, eu tenho, por exemplo, aqui outro serviço que é o Electronic Messaging, tem o Windows Mobile, tem o BlackBerry, tem o Outlook Web Access. Disso, ele roda o serviço de e-mail, que roda no servidor, nos servidores de e-mail, que está vinculado a outro servidor de e-mail aqui embaixo, que por fim está dentro de um storage. Então, assim, novamente, né, tem toda uma nomenclatura de infraestrutura aqui
que talvez não seja tão interessante a gente ficar explorando demais para não fritar nossos miolos, mas apenas vejam que todo serviço, aplicação e dispositivo que estão relacionados no ambiente, para um cara que gerencia a infraestrutura, isso aqui é mágico, porque ele consegue ver e se planejar de uma forma muito mais adequada. Vou clicar aqui no horizontal para mudar a visão. Aí vejam que, por exemplo, aqui no serviço de e-mail, eu tenho aquele íconezinho de Lego que eu falei. Então, ó, eu tenho 3 tarefas em abertas para esse cara, todas tratando de algum tema de ajuste de e-mail. E eu tenho aqui a ferramentazinha, opa, que indica um problema aberto, que é aquele problema que a gente tinha visto antes, olha lá, Unable to send or receive emails. E ele está piscando aqui porque é nele que eu estou. Aqui uma visão radial também. E aí vai. Eu particularmente costumo ficar na vertical ou na horizontal, que me atendem bem. Bom, então isso aqui é a visão de dependência, que também vai estar aqui. Como que isso é executado? Quando eu tenho um item de. Como isso é criado, perdão. São 2 formas. A primeira forma, e é mais prática, ainda mais quando a gente tem tanta coisa conectada. Discovery, porque ele vai gerar uma Discovery Service Mapping, né? Que vai gerar uma automação para essas dependências serem criadas. Não vai ser 100% preciso, algumas coisas você só vai conseguir incluir manualmente, mas já é uma ajuda. Agora, se eu quero incluir mais alguma coisa manualmente, ou não tenho Discovery, alguma coisa assim, eu vou clicar aqui nesse mais, e ele vai me trazer aqui para o Relationship Editor, onde ele vai me mostrar os relacionamentos sugeridos, né, os tipos de relacionamentos que eu posso ter. Então, conecta a, é consumido por, depende de, né, então recebe dados de, tem lá o que fornece energia, tem o contém, tem o consome. De novo, são nomenclaturas de infraestrutura que vocês não precisam também se preocupar em ter isso na ponta da língua. Apenas o importante para fins conceituais é saber que existem diversos relacionamentos possíveis onde eu monto aqui. Então, por exemplo, eu cliquei a partir do servidor de e-mail, perdão, do serviço de e-mail. Eu seleciono qual é o relacionamento que eu quero criar, por exemplo, consumido por. Aí aqui embaixo, ele vai me trazer um filtro para a tabela de itens de configuração. Tá? Então, eu vou criar um filtro. Por exemplo, eu vou dizer classe é. Aí eu posso dizer que eu quero buscar. Só um exemplo completamente esdrúxulo aqui. Eu vou falar que a classe é a aplicação. E eu não vou querer isso aqui nem isso aqui. Vou dar um executar. Pronto, agora ele me trouxe aqui aqueles 7 caras que estão classificados com a classe aplicação. Aí eu posso dizer, tá, o que eu quero é o Adobe Premiere. Cliquei aqui. Aí eu vou dizer aqui os tipos de relacionamentos que ele já possui, que não é o caso. Deixa eu ver o que mais que a gente vai colocar aqui. Opa, tá faltando uma opção aqui para mim, deixa eu só ver. Aqui está o Adobe Premiere, beleza, que não tem nenhuma dependência. Já marquei. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ah, beleza, está escondido aqui. Pronto, e eu cliquei no mais aqui do lado. Tá bem pequenininho. Era maior isso aqui umas releases atrás. Então vejam que dentro dos relacionamentos que o serviço de e-mail possuía, agora eu incluí o Consumes Consumed by Adobe Premiere, que é o que estava ticado. E então eu vou clicar aqui o DaVinci Resolve também, vou clicar aqui no mais. Ó, criou. Tá? Esse relacionamento ele não faz muito sentido, tá? Sendo bem franco com vocês, porque eu só incluí qualquer coisa. Tanto é que quando eu atualizo aqui a aplicação, ele não espera receber esse tipo de dado. Por isso que ele não está aqui. Deixa eu voltar nesse cara aqui, porque como vai funcionar o nosso papel enquanto consultores, né? Ó, também não apareceu aqui, porque não é um relacionamento esperado. É importante que nós saibamos como configurar esse relacionamento. Agora, dizer o que pode conectar ao que, geralmente é a área de infraestrutura que vai nos dizer. Né? Então, por exemplo, eu estou mexendo com serviço de e-mail e estou querendo colocar um Adobe Premiere. Não faz sentido. Né? Agora, se eu quisesse falar de um serviço de e-mail que vai se conectar com um storage, alguma coisa assim, passaria a fazer sentido. Mas, de novo, pretendo ficar na linha mais conceitual para que vocês entendam. Eu vou fazer aqui um recap rapidinho no que nós vimos sobre o CMDB, apenas para que vocês tenham uma noção do que é importante ter muito bem assimilado neste momento. O que é o CMDB? Então, são uma série de tabelas onde os itens de configuração são armazenados. O que são os itens de configuração?
são os dispositivos e aplicações tangíveis ou intangíveis da nossa estrutura, como, por exemplo, computadores, dispositivos, aplicações e serviços. Formulário sem muita novidade, né? Apenas relembrar que nós temos relacionamento entre esses itens de configuração. Então, eu tenho uma aplicação que roda num servidor, que está instalada num rack, por exemplo, e assim por diante. Lembrar que o CMDB ele conversa diretamente com os processos de ITSM, sendo que muito fortemente com incidente, problema, change e request. Já falamos um pouco sobre os exemplos. Aqui eu diria que é interessante para vocês pararem um pouquinho, talvez printar esse slide, pensar um pouquinho a respeito do que pode ser um incidente de TI, como que o incidente pode ser rapidamente corrigido ou evitado usando o CMDB, que tipo de solução o problem ou a change também, e assim por diante. E sei que para quem ainda não estiver muito familiar ainda com a HSM, talvez isso se torne um pouco difícil. Não se preocupem em já aprofundar tanto. Apenas tentem pegar esse conceito de ITSM consumindo o CMDB. Vimos aí o editor de relacionamento, né? Então também aqui o conceito é entender que nessa tela é onde eu digo, por exemplo, que um servidor, que uma aplicação roda num servidor, aí eu tenho que pegar a aplicação, escolher o relacionamento, localizar o servidor, por exemplo, usando o filtro e salvar aqui. Discovery Service Mapping são automações possíveis para facilitar tudo isso que nós estamos vendo até aqui. O mapa de dependência é uma view, perdão, a view de dependência é uma visualização que nos permite ver de forma mais simples esses relacionamentos acontecendo, exibindo ícones com status de incidentes, problemas que estejam abertos para eles e tudo mais. Então, essa é a ideia geral do CMDB e do Dependency Map. Último conceito para a gente fechar o nosso módulo 3 é sobre o Common Service Data Model. Isso aqui não é uma coisa que vocês precisam aprender a fundo, até porque ele tem um módulo de aprendizado exclusivo para ele, dentro da plataforma de aprendizado da ServiceNow. Eu até recomendo que vocês conheçam ele, mas isso aqui eu não recomendo que vocês o façam agora. Vocês estão numa fase de aprendizado, de entender o ServiceNow. Primeiro é importante que vocês tenham a oportunidade de consolidar esse conhecimento, consolidar o CMDB, inclusive consolidar o que nós vimos sobre importação de dados, para depois vocês estudarem a fundo o Common Service Data Model. Então, nesse momento, eu vou apenas dar um overview sobre ele, dizer o que é importante que vocês saibam nesse momento, para de repente alguém que está pensando em fazer prova, alguma coisa assim. Então, primeiramente, o Common Service Data Model, ele é um modelo, ele é um framework que mostra como você pode organizar dados dos produtos, dos itens de configuração, dos processos de tecnologia que você tem de uma forma organizada. Então, assim, esse gráfico, não se assustem, tem muita informação aqui, isso aqui é mais para ilustrar o que é o Common Service Data Model, mas basicamente ele fala assim, eu vou popular um CMDB. Ok, mas antes de popular o CMDB, vamos fazer uma reunião com as áreas responsáveis por consumir aquele CMDB para fazer um entendimento do que eles esperam depois que tiver importado, para evitar coisas do tipo, tá, importei os dados do servidor e não importei, não sei, qual é o vencimento da garantia daquele servidor, porque não me foi pedido. Aí depois que eu terminei tudo, alguém me chama e fala, Adriano, putz, preciso do vencimento da garantia. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que se eu tivesse mapeado isso no começo, teria evitado um retrabalho. Outra coisa, estruturar os dados. O que é dado obsoleto? O que é dado atual? Tem alguma coisa aqui que é melhor a gente padronizar? Quais os processos? Quem vai ser responsável por manter isso atualizado? Que serviço consome o que dentro do nosso ambiente? Então, o Common Service Data Model basicamente vai trazer um framework de como gerenciar os dados dentro do ServiceNow, né? Então, o Common Service vem aí de serviço padrão, né, de uma padronização de serviços gerados. O Data Model, né, modelo de dados, é justamente pensando em modelar as informações que a gente traz para dentro do ServiceNow. E aí, aqui é isso aqui que vocês precisam saber para fins de prova e para consolidação. O que ele é, o que ele não é e o que tem nele que pode ser útil, tá? Dando uma atenção muito maior ao que é e ao que não é, tá? Então, primeiro, o que ele é? É uma padronização de termos e definições. Então, como chamar o quê? Como, por exemplo, itens de configuração. Isso é um termo padronizado para determinados ativos. Eu não posso, por exemplo, chamar de computadores, porque eu não vou estar incluindo um switch.
Eu não posso chamar de hardware, porque eu não vou estar incluindo aplicações. Então, o item de configuração é um termo, um termo já pré-definido, padronizado para isso. Entre outros conceitos, como relacionamento, dependência e tudo mais. Ele traz também, ele é o que também? Boas práticas para modelar os dados. Então, é o que eu falei, quais informações eu quero coletar, como eu quero coletar, o que eu quero padronizar. Ele tem dentro da estrutura dele as tabelas padrão. Não, perdão. Ele mostra para a gente, dentro dos processos dele, como usar as tabelas padrão do ServiceNow. Ele dá um guia para a gente de como modelar os serviços e os mapeamentos recomendados. Então, assim, ele traz uma lista de recomendações. É muito importante lembrar disso. São listas de recomendações, boas práticas, como modelar e instruções. O que ele não é? Ele não é um guia de implementação. Então, por exemplo, no Common Service Data Model, eu não vou falar como configurar o seu ITSM, seu Service Portfolio, seu Application Portfolio e assim por diante. Ele não vai te ajudar a implementar um processo de TI. Ele vai te ajudar a estruturar os seus dados e não o processo. Ele não é um conjunto de relatórios, tipo, ele não vai rodar uma coisa e gerar um monte de gráfico para vocês. Ele não é um código que se instala dentro da plataforma. Ele não é um produto que se compra para instalar dentro da plataforma. E não é um fix que você instala, que você roda lá e ele corrige as coisas. Então, assim, ele não é nada que de fato vai rodar dentro da plataforma. Ele é uma documentação que vai te guiar através da modelagem dos seus dados. Né? E aí aqui, só falando aí, ele basicamente traz ofertas de modelagem de serviços consistentes para facilitar entendimento, facilitar reportes futuros, uso mais preciso, evitando dado duplicado, evitando dado inconsistente, evitando retrabalho processando dados que nós não temos, né, o que a gente chama de overhead também, né, excesso de serviço adicional para manter os serviços ativos. E, bom, alguns produtos eles possuem algumas dependências sendo populadas utilizando o modelo do CSDM. Então, assim, pausem um pouquinho, deem uma lidinha aqui no que é e no que não é, que já é mais do que suficiente neste momento para o Common Service Data Model. Lembrando que tudo isso, lá na frente, eu vou compartilhar com vocês o portal de aprendizado da ServiceNow, onde vocês podem explorar muito mais todos esses conceitos que nós estamos falando. Mas nesse momento é isso. Aqui nós vamos fechar o nosso módulo 3, que foi esse módulo que eu falei para vocês que ele é de fato, eu reconheço, um módulo um pouco mais teórico, conceitual, que traz mais coisas diferentes para quem ainda não está muito familiar com o ciclo de serviços de TI. Mas eu prometo para vocês que esse foi o módulo mais puxado, por assim dizer. A partir daqui nós vamos fazer umas coisas um pouco mais dinâmicas, mais legais, vocês vão conseguir ver um pouco mais de resultado dentro da plataforma do que vocês vão realizar. Então, novamente, agradeço a vocês pela presença até aqui. Nos vemos no início do módulo 4, onde nós vamos começar a falar sobre self-service e automações. Então, obrigado e até o próximo vídeo.